Bem-vindos a mais um podcast aqui do Essa Pode. Eu, Luciane Mesquita, tô aqui com a minha amiga Romina. E aí, Romina? tudo bem? Tudo bom? Preparada? Muito preparada. Isso aí, tava com saudade, né? Agora a gente vai Pois ter um é. atrás do outro. Vai. Muita gente querendo muito participar, bom. sabia? Muita Ontem gente. duas pessoas, duas mulheres. Já tenho também, mulheres. É isso pra aí. participar. Bom, antes a gente vai ter que perder assim 2 minutinhos ou espero que seja para falar dos apoiadores. Gente, sem a BB7 nós não seríamos nada. A BB7 produtora que cede pra gente as câmeras, essas lentes maravilhosas que deixa a gente, né? Que pega tudo, né? Isso aí. É. E aí vamos lá que tem uma colinha aqui que tá aumentando, gente, a lista. Graças Muita a Deus. gente. Ó, Mate Guairá, Deza Botequim, que tá sempre participando aqui com a gente, né, dos nossos eventos. Lady Drive Rio, tem um cupom Essa Pode, a primeira viagem tem 10% de Tem desconto. 10%. Doutora Thaís Lanza, dermatologista, 10% na consulta, e 5% nos procedimentos. Ela fica aqui no Flamengo, Praia do Flamengo. Ateliê Brigadeiro Carioca, tá sempre participando aqui a gente nos eventos, fornecendo pra gente coisas deliciosas. Coca-Cola, que nos patrocinou também. E nos enviando aqui várias bebidinhas. Ainda temos alguma, hein, Rô? Temos que fazer um eventinho aqui pra poder distribuir isso. 51 Ice, que também veio aqui. Também temos coisinhas deles pra servir. Lucy com perfumes e produtos, uma infinidade de produtos cheirosos, maravilhosos. Exatamente. Conchitoro também fizemos um evento semana passada. Um evento de vinho. Que também nos forneceu os vinhos. E vinho à vontade, à né? vontade. Foi à vontade. Foi. Vou te falar. Foi assim, toda hora os clientes aqui bebendo vinho. Foi muito bom. À vontade especial. mesmo. E a doutora Maria Cristina Schmitz, minha ginecologista, que fica ali em Vila Isabel, tá dando 5% de desconto na consulta dela, se você vai no particular, senão você pode ligar lá e saber se aceita seu plano, uma ginecologista maravilhosa, que inclusive é nossa convidada de hoje. Nossa convidada. Hoje nós vamos falar sobre sexologia, mas já. Roda a vinheta, Vini. Então, já dei um spoiler, né? Antes da vinheta. Nossa convidada de hoje é a doutora Maria Cristina Schmitz, minha ginecologista, colocou a minha filha mais nova no mundo, uma pessoa muito especial, muito querida. Bem-vinda, doutora Olá, Cristina. meninas, tudo bom? Seja bem-vinda. Então vamos lá, ginecologista, sexóloga e terapeuta. Vou ter que dar uma colinha aqui, colinha. É muita coisa. Terapeuta junguiana. Conta pra gente, porque você é minha ginecologista. E obstetra, né? E obstetra, obviamente. E agora você falou, quero vir aqui no podcast falar sobre sexualidade. É isso aí, tô mudando um pouquinho. Quer Quer dizer, na verdade, a gente sempre faz, né? Isso tá embutido na ginecologia. Quando eu me formei lá, não vou revelar tempo, né? Mas são 30 anos formada. E lá eu lembro muito, assim, quando a gente estava se especializando, os médicos mais velhos sempre falavam assim, quando chega uma mulher no meu consultório com uma queixa de sexualidade, eu examino e explico para ela, olha, organicamente você está ótimo, você não tem nenhum problema. Eu escutava aquilo e falava, realmente você analisa, examina, os hormônios estão bons, mas falta alguma coisa, né? Eu achava aquilo muito, muito pouco, né? Mas realmente ele tinha razão, da parte, examinei, tá tudo ok, acabou. Mas eu não gostava daquilo. E aí minha vida foi seguindo, fiz obstetrícia, ginecologia, já tenho uma carreira já disso, né? A Lisa tá com 18 anos agora, fiz o parto dela, já fiz alguns partos, tem criança mais velha aí já no mundo. E foi seguindo a minha vida assim. E aí, agora, na época da pandemia, eu resolvi me especializar em sexualidade humana. Aí fiz um curso, fiz uma pós-graduação, já me formei. E também achei muito pouco, porque a gente estuda toda a questão de sexualidade e eu gosto muito da parte feminina mesmo, a gente é mais amplo, mas eu gosto mais da parte da mulher. Mas eu achei que precisava de algo mais. E aí fiz o curso de psicologia analítica, que é psicologia junguiana, para dentro disso poder evoluir, né? Você tinha me perguntado sobre alguns pontos, né, que tinham marcado e tudo mais. Algumas coisas me fizeram voltar um pouquinho para essa área. A primeira coisa agora que eu tô estudando e conhecendo na psicologia junguiana, que é
a chamada metanoia, né? A gente estava falando um pouco aqui antes sobre essa virada que a gente tem na vida em torno dos 40, que a gente fica meio perdido e tudo mais. A psicologia junguiana, ela fala sobre esse momento na vida de todo mundo, não só da mulher, né? De todo mundo, é que a mulher é marcada com a menopausa. Então tem um fator biológico ali que mostra, olha, né? Agora você está na segunda fase da vida, por assim dizer. Né? Então Jung falava o seguinte, que a vida é como o sol. Né? Então você nasce ali, você vai evoluindo na vida, vai crescendo, você vai formando uma estrutura para ter condições de viver, você cria uma profissão, você cria uma família e você vai vivendo isso e vai construindo isso. Ao meio-dia é o ápice da tua vida e a partir dali você começa a ver como é que vai se desenvolver a vida para o final da vida, você começa a visualizar o final da vida. E é aí que a gente tem aquela crise da meia-idade que a gente fala, né? E ele mostra que é uma nova vida. Né, que a partir dali. Então, muitas pessoas têm um chamado para vivenciar aquilo que ela realmente importa para ela. E não mais para o meio externo, né? Por exemplo, no meu caso, eu sou médica, sou ginecologista, obstetra, alguma coisa daquele chamado que você realmente gostaria de desenvolver pessoalmente na tua vida, além dessa que a gente chama de persona, né? Daquilo que você criou. Então, é por isso que gera essa crise, porque é uma ansiedade, você imagina. Exatamente, você sai correndo, né? Tipo assim, cara, estou com 40 anos. E assim, o que está acontecendo? Como é que eu vou, de repente, transformar minha vida inteira? Né? Algumas pessoas têm essa questão do divórcio, né? Em torno dessa idade, que é muito comum, é porque você está buscando coisas novas, realmente, né? Então as pessoas olham e falam, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou largar isso tudo? Eu fui obstetra a vida inteira, né? Vivi ali, como é que eu vou agora fazer terapia? Que maluquice é essa, né? No meu caso, isso. E algumas mulheres, aquilo que você falou, né? Meu Deus, o que eu vou fazer daqui agora? Fui demitida ou então me aposentei, né? Mas ele diz que existe esse chamado que faz a gente se transformar e viver essa nova vida a partir daí, né? A mulher tem a questão da menopausa, que eu acho que marca muito isso, sim, eu tô né? com medo, porque tá todo mundo falando muito. Eu tô morrendo de medo disso. Mas essa fase dá medo mesmo. Não porque dá. É porque é o novo, né? Eu acho que tudo que é novo na vida da gente a gente fica nessa... Parece que eu acordo todo dia assim, será que hoje eu vou ter alguma coisa, alguns sintomas, alguma coisa? Porque todo mundo que eu converso, todas as minhas amigas já estão na menopausa ou já estão passando pelo processo. E a gente é mais ou menos da mesma idade. Sim. E eu ainda não, eu fiz os exames. Eu tô no climatério, porque o climatério é antes, né? Mas enfim, elas falam de alguns sintomas que eu falo, gente, mas eu não tenho nada disso. Que ótimo, nem todo mundo é igual. Ansiedade, talvez. Não, ansiedade tem desde que eu nasci, então não tem nada a ver. Não, nem todo mundo é igual, nem todo mundo passa pelas fases, entendeu? E eu entrei, nem sabia. Você foi o quê? Com 52 anos eu mandei uma mensagem pra Maria Cristina e falei... A minha pílula não saiu do mercado. Ela, você ainda está tomando pílula? Eu mandei você fazer um exame. Eu falei, mas pra fazer o exame tem que ficar 7 dias sem tomar pílula. E eu fiquei com medo de engravidar, né? Eu tenho esse medo também. Aí ela falou, não, aproveita que você está agora sem pílula e faça o exame. Eu fiz e deu menopausa. Quer dizer, eu tava tomando pílula à toa, né? Pelo menos deve ter sido uns 2 anos à toa. Porque já tava com 52 anos. Entendi. Interessante isso que você tá falando. Aí eu falei pra ela, tá registrado aqui, tá? Se eu engravidar... Então, é por isso que eu não tenho. Vai ter que adotar. Eu tenho que deixar na família. Não, eu vou adorar. Ia até adorar ter um filho com 50. Naquele momento, né? Porque depois, já pensou? Com 15 anos, você tá com 65? Deus me livre. Não dá, não. Mas naquele momento, gente, eu não tenho nada contra, mas é porque, assim, eu já tenho 2 adolescentes em casa. Exatamente, por isso. O Bruno vai fazer 18, a Clara 15. Imagina eu engravidar agora. Não dá. Não, é maravilhoso, mas eu ia ficar super Não, não é maravilhoso, não. Não, eu ia ficar pra feliz. mim, não. Mas depois eu ia pensar assim, meu Deus, será? Como é que vai ser, né? Mas eu ia tem essa experiência também. A diferença de idade é bom, né? Tem umas vantagens ali, né? Tem. Do filho mais velho e mais novo. Qual é a maior queixa no seu consultório, assim, com relação ao sexo? A sexualidade? A sexualidade, porque já que você falou que você não fazia, né? Eu não fazia essa parte da sexualidade. Mas é uma queixa muito frequente da mulher. E aí você... Primeiro que eu acho que a mulher não se permite muito viver a sexualidade, né? Então a questão da baixa libido acho que é muito frequente no consultório. Né, que existem muitas limitações, né? Acho que agora a gente está começando a melhorar um pouco isso, mas existe muita limitação para a mulher, muito questionamento, muito julgamento e muitas crenças limitantes para a própria mulher.
né? E eu acredito muito que isso forme alguma forma de barreira para que a mulher consiga viver a sexualidade, né? Porque a sexualidade não é só o sexo, né? A sexualidade é como a mulher se expressa e se relaciona com o mundo, né? É a sensação de estar se relacionando com o mundo e no sexo também, inclui o sexo também. E a gente foi muito tolhido durante muitos anos, né? Historicamente falando, né? Então ainda tem um julgamento muito grande, né? Sobre isso, sobre sexualidade e tudo mais. Então acho que isso influencia muito, né? Então acho que a queixa maior, acho que é essa. Dimensão de, principalmente quando chega a menopausa, né? Porque, assim, a sexualidade é uma coisa que a gente aprende que é uma coisa multifatorial. Não existe algo que influencie exclusivamente para que a mulher não consiga vivenciar a sexualidade, né? Então, quando chega na menopausa, a mulher julga que é o hormônio. E aí fica, né? Poxa, o hormônio, vou tomar um remédio, vou resolver e acabou, né? Mas não é. Né? Se você for investigar e você desenvolver para você viver plenamente, né, é diferente, né? Até deixar um recado aqui, pelo amor de Deus, acho que está todo mundo falando isso agora, a testosterona não é uma coisa obrigatória de se repor, não precisa dosar, não precisa nada disso, a gente conversa disso, né, Lu? Não precisa ficar dosando, não existe exame laboratorial para diagnosticar baixa de testosterona, a gente repõe a testosterona quando a mulher já está fazendo reposição hormonal, tá nessa fase exclusivamente, e por conta da clínica, né? A gente avalia clinicamente como ela tá. E se eu tinha muitas dores no corpo. Parecia que eu falei, gente, tô velha. Saia da cama, me arrastando até engrenar, andar, me doía tudo. Aí quando chegava no banheiro eu tava melhor. E eu repus a testosterona e assim, nossa, eu dei o pulo da cama, entendeu? Com muito mais energia. Porque eu tava indetectável a minha testosterona, né? Então... mas esquece isso. Não se dosa hormônio, pelo amor de Deus, testosterona. Exatamente, mas vai dar. Porque clinicamente você sentiu o que precisava. Né? Exatamente. E assim... podia estar bem, né? Mesmo ela baixa, né? Não dá pra gente saber se está baixa na mulher, entendeu? Entendi. O exame que a gente faz laboratorial é feito para o homem, que o nível de testosterona é muito alto. Ele não pega essa filigrana do hormônio baixo. Então não adianta você dosar, porque não vai ser fidedigno, entendeu? É por isso que a gente trata pela clínica. Tem diminuição de libido, cansaço, enfim. Várias coisas que a gente acha que pode melhorar, a gente usa a testosterona. Entendi. Eu não sabia, né? Também não. Nossa, isso aí a gente fala demais hoje em dia. Isso. Que mais? Você acha que falta muita informação das mulheres nessa, né, que você estava falando sobre isso, né, na questão da sexualidade? Sexualidade. Pelo menos nas rodas de conversa, que a gente fala, às vezes eu percebo algumas coisas assim que falta, sabe, informação, não que eu saiba, não é isso, mas eu percebo que existem alguns fatores, né, enfim, me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a mulher se permite pouco, até agora, acho que agora, de novo, né, a gente está começando a enveredar melhor, mas se permite pouco investigar a sexualidade. Não é qualquer mulher que, né, consegue numa roda conversar sobre a sua vida, e o homem faz isso tranquilamente na mesa de bar, né? E pra gente não, uma coisa mais limitante, né, já tem aquele olhar, a mesma coisa, você tá namorando um rapaz mais jovem, você é vista de um jeito. Então, eu também, porque a gente fala muito. Minhas amigas todas, coloca tudo na mesa. Eu também, total. Gente, detalhes, eu fico calada. Eu não faço propaganda do meu, não. Eu fico caladinha só ouvindo. Isso é óbvio. Inclusive, fala um pouquinho mal, né, pra não gerar. Não, calma aí, peraí. Não, mas eu entendo que... mas são muitas que são... mas eu entendo que até a falta de informação mesmo. Falta de informação. Acha que aquilo ali tá bom, ou sei lá. Acho que a vida tá boa do jeito que tá. Do conhecimento do próprio corpo. Né? A mulher não se permite conhecer o próprio corpo e tudo mais. E a vivência mesmo que vai levando a criar essas coisas, né? Uma das coisas que me levou a decidir por fazer mesmo foi uma experiência que eu passei na época da pandemia. Eu fiz a pós-graduação na época da pandemia. Eu estava fazendo um plantão de obstetrícia, né? Que eu faço em hospital público. Então chega paciente que você não conhece, né? E chegou uma paciente que estava em trabalho de parto, era o segundo filho dela, e eu percebi que ela já estava quase parindo. Ela veio de ambulância e a médica explicou, olha, a médica não, a enfermeira que estava acompanhando, doutora, ela não quer ser tocada e ela quer cesárea, porque ela viveu um trauma sexual no passado e ela não quer, sabe? Só que quando eu olhei, ela estava parindo, né? E aí eu fiquei ao lado dela o tempo todo, conversando com ela, e me chamou muita atenção, porque no momento que ela sentia a dor, ela vivenciava novamente o estupro, sabe? Ela olhava pra mim e falava, por que ele fez isso? Aí a dor passava, a gente conversava de novo sobre o bebê e tudo mais. E aí, quando vinha de novo, eram as duas frases que ela me falava. Por que ele fez isso e por que minha mãe não acreditou em mim?
sabe? E aí eu fiquei do lado dela o tempo inteiro, e aí o bebê nasceu plenamente, eu falei, olha, eu não vou encostar em você, eu vou estar só aqui do seu lado. E nasceu, um parto normal, maravilhoso, tudo certinho, e ela parou de falar do estupro. Aquilo me marcou muito, sabe, Lu, porque eu pensei, gente, primeiro que a dor do estupro foi tão importante quanto a dor dela não ter sido ouvida, dela não ter sido valorizada, né? E ela associou a dor àquilo que ela viveu, não sei nem quanto tempo antes, que eu não sei a história dela, não encontrei mais com ela novamente, né? Então, essas marcas, assim, ali é uma coisa muito forte, foi um estupro que ela venciou e tudo mais. Sim. Provavelmente influenciou na sexualidade dela também. Com certeza. Então, existem outros microtraumas que a gente passa e que vão levando a isso. Aí, por isso que eu achei que o curso de sexualidade que eu fiz só não foi o suficiente. Eu quis entrar na psicologia analítica para poder entender como é que a gente acessa essas memórias, essas coisas que estão ali no inconsciente, né, que possam gerar esses traumas, esses bloqueios, entendeu? Eu acho que fica mais completo, né, de você entender a tua história completa, assim, do que simplesmente, por exemplo, essa história dela pode levar a um vaginismo, que a gente chama, que é quando a mulher não consegue ter a penetração porque dói, né? E isso é por conta de uma contração da musculatura. Por algum fator, ela entende que precisa se defender, e o estupro é um caso, né, eu acho que mais forte disso tudo, é alguma coisa que vai me fazer mal, então inconscientemente eu acabo contraindo, né? Então você pode fazer um treinamento com fisioterapia para relaxar aquilo, é excelente, dá resultado ótimo, mas eu ainda acho que se a gente conseguir ir lá na causa disso e desmanchar isso daí, trazer isso para a consciência e conseguir se relacionar com isso, eu acho que o resultado é melhor, sabe? Então foi uma das coisas que me marcou muito, né? E que eu tomei essa decisão de fazer esse trajeto daí, né? E tô tentando seguir nisso, né? Porque realmente existem, são coisas que marcam muito, e eu gosto muito dessa parte realmente do abuso sexual, sabe? Eu acho que tem um trabalho muito interessante pra gente fazer por aí, sabe? É importantíssimo você ter feito esse curso aí, né? Essa pós-graduação. Essa pós-graduação de psicoterapeuta, né? Psicoterapeuta. Porque pra você ajudar alguém, quer dizer, essa pessoa que foi estuprada, ela precisa de uma ajuda, né? Sim. Mas nem sempre tem um acesso a isso. Nem tem que ter acesso, nem sempre tem abertura para falar sobre isso. Não tem a própria permissividade. Às vezes a mulher não se permite acessar isso novamente. E não é todo mundo que acredita nela. Não é todo... Essa frase dessa paciente marcou demais. Não é todo mundo. Porque eu falei, gente, tá doendo do mesmo jeito. O abuso que ela sentiu e, pelo que eu entendi, a mãe dela que não acreditou nela. Né? Então, quer dizer, de quem ela esperava aquele apoio, ela não teve. Né? Então, acho que isso me marcou demais nessa época, sabe? Enfim, aí vamos seguindo nisso, né? Acho bem interessante. Mas tem muitas coisas. Primeiro, a mulher entender que algumas coisas que ela está vivenciando são permitidas para ela, a permissividade, né? De você entender, eu posso vivenciar isso, eu posso conhecer o meu corpo, que realmente, estou falando para vocês, e é verdade. Tem mulheres que não reconhecem o próprio corpo. Né, que não entende o que é vulva, o que é vagina, e confunde o que é um, o que é o outro. A fisioterapeuta pélvica, ela falou isso, ela veio aqui, ela já veio no podcast, a Fernanda Voll, e ela deu palestra falando exatamente disso. E ela perguntou, ela tem a vagina, ela falou, gente, então assim, realmente, muitas mulheres não sabem nem como que é, né? Como que é, exatamente. A fisioterapia pélvica é excelente, excelente, assim, para várias coisas, tanto para a sexualidade, melhora bastante, a lubrificação na fase da menopausa é excelente, porque além da falta de lubrificação, você tem uma flacidez da musculatura pélvica. Então, você exercitar essa musculatura, né, evita tanto infecções, né, vaginais, que é importante a gente tratar isso tudo, que as pessoas acham assim, eu só preciso tratar do ressecamento se eu vou ter relação, porque incomoda na hora da relação. É outra fase, você tem que realmente tratar. Mas gera infecção urinária, o ressecamento ali, infecção vaginal, o pH dali muda, a flora vaginal muda, então você tem que tratar a tua mucosa, independente de você se relacionar ou não. Né? Então isso e a fisioterapia pélvica ajuda bastante nisso, além dos hormônios locais, laser também que a gente tem hoje em dia, né? E tudo mais, ou seja, as coisas têm solução para menopausa. Mas nem todo mundo procura. Sim. As pessoas não sabem, primeiro que não se informam, não procuram ajuda, né? Nem de um psicólogo, nem de uma ginecologista, nem de uma fisioterapeuta pélvica, porque acha talvez que vai solucionar o problema, né? Sim. Que vai conseguir sozinha, porque tem vergonha, existe o tabu também. É isso que eu ia falar, a fisioterapia pélvica, eu encontro, assim, de resistência das pessoas, primeiro, porque é que nem fazer exercício pra academia, né? Então tem preguiça de ir. Tem uns pezinhos lá, né, Lu? Eu marquei com a Fernanda na segunda-feira, foi feriado. Você não foi?
Na segunda-feira foi feriado, o Eduardo Paz não botou feriado, no 7. Aí ela marcou pra sexta. Aí na quinta foi aniversário da Isa. E aí minha família foi pra lá, minha irmã que mora na Chapada, veio pra cá. Foi todo mundo embora 10 e meia, 11 horas, mas a minha irmã ficou até 2h30. Tá aí um exemplo, a Lu é uma das que tinha preguiça de fazer. Aí eu marquei com a Fernanda 8 horas da manhã. Você acha que eu ia ter condições de... isso. Gente, depois de tomar 3 garrafas de vinho, não tem ela tá aproveitando essa visita. Aí eu mandei mensagem pra ela 2h30 da manhã. Eu falei, Fernanda, desculpa, mas o pessoal saiu daqui ela acorda às 4, então tá ótimo. Eu não tenho condições de acordar pra ir pro coisa da manhã. Então tá aí. Eu tô bêbada. Tá aí a Lu que não me deixa mentir, entendeu? Uma das questões. Não, mas eu vou é a preguiça. Comigo já tem mais ou menos 1 ano que você tá falando que vai. Tem um ano que a gente fez o podcast da Fernanda. Mais de um ano. Mais de um ano que ela tá falando que vai. Mas eu preciso. Eu sei. Eu preciso, porque eu fui numa médica e ela falou que essa coisa de perder o xixi tem também atrás. Eu fiquei tão nervosa. É verdade. Eu sei. O períneo é tudo ali. Eu fiquei muito nervosa. Eu falei, gente, já basta a frente. Não. Trás não, é muito humilhação. Eu vou na Fernanda, aí eu resolvi marcar. Então tá aí, a Lu, não me deixa mentir. É um exemplo de que... Porque é tipo uma academia, você tem que ir... Você vai na Fernanda? E assim, quando você vê o resultado é muito bom. Né? Realmente a primeira linha de tratamento é essa. Eu sei que pessoas que já foram lá, já falaram que melhoraram. Você não falou de alguém que melhorou, né? Com ela. E o segundo fator é vergonha. Não, justamente, ela é minha amiga, ela vai botar luva e vai colocar a mão lá, tudo bem. Te examinar. Eu vou lá na doutora, eu tô aqui cara a cara, ela vai me conhecer, né? Aí eu fico com vergonha, mas vergonha. Algumas pacientes já me perguntaram, mas ela vai me examinar? Eu vou não, se eu precisar. Ela é minha melhor amiga, gente, não dá. Eu já falei isso com ela. Gente, minha vida toda eu fui examinada pelas minhas melhores amigas. Ela queria amigas pra experimentar, né, fazer lá, quando ela começou a fazer os primeiros atendimentos, ela mandou lá no grupo de amigas, gente, quem quer ser minha cobaia. Aí ninguém respondeu, ficou um silêncio no grupo, total, né? Aí eu já respondi de cara, eu não. Aí todo mundo começou, eu não. Ela, poxa, gente, vou ter que pegar alguém na rua? Não vou na Fernanda. Olha isso, tô vendo. Aí... Não vou. Você vai, né? Eu vou. Então tá bom. Aí depois você me conta. Tá bom. Eu sempre tratei com as minhas melhores amigas, então não posso nem... Agora, você acha que se masturbar é importante? Nossa, é muito importante. E tem muita crença limitante com isso também. Tem, minha mãe nunca falou sobre isso. Sua mãe nos falou e existe muita repressão a nível religioso. É impressionante. Né? Além dessa questão do machismo, né? Existe toda uma coisa... Sim, de que desde criança o menino é estimulado a se masturbar e a mulher não. Né? A mulher não pode, né? Porque tem uma fase da criança que ela brinca com o genital e que é uma coisa fisiológica. A gente sabe que isso é normal, né? Você conversa, olha, você pode fazer isso e tudo mais e naturalmente. E essa fase vai passar. Mas a menina é mais... castrada nesse sentido. Não pode botar a mão aí, tira a mão daí, tudo mais, e você cresce com isso. Fecha a perna, cruza a perna. E se eu não posso me manipular quando eu sou criança, quando eu crescer, menos ainda, né? Agora que eu não posso mesmo, né? Então bate isso na cabeça. E tem uma questão da religiosidade, né? Algumas religiões colocam o sexo somente para procriação, tá? Então a mulher não pode se masturbar porque ela não precisa ter o prazer. Que loucura, né? É isso. E além disso, existe uma crença de que você vai se viciar na masturbação, vai acostumar a ter o prazer através da masturbação e aí você não vai mais poder querer estar com seu marido. E aí você não vai mais prestar... É uma crença total, né? Total, é uma crença. Total. Além de ser extremamente machista, né? Porque você não pode ter prazer sozinho, você só pode ter se for para servir aquele homem. Né? Então, isso já ouvi de pacientes falando exatamente isso. Né? Então, E assim, e ajuda muito no autoconhecimento, né? Porque teve até agora uma cena da novela, né? Com o Nero, que a menina falou que descobriu que o orgasmo não é a mesma coisa do prazer, parece que ela teve orgasmo pela primeira vez, né? E aí é uma coisa a refletir, né? Por que ela precisa de um homem para mostrar para ela o que é orgasmo? Se na verdade, naturalmente, é de outra forma, né? Você antes mesmo até de ter a primeira relação, você passa a conhecer teu corpo, investigar, entender o que é, para você saber a forma que você chega a vivenciar essa sexualidade dentro do sexo, né? E aí aí mostra ali como se o homem tivesse falado, vim, te mostrei, tá aqui, é assim que se faz, né? E não é, né? E a masturbação ajuda nisso, né?
É muito isso, né? Tem essa coisa do homem. E você ouve muito isso, claro, mas eu já ouvi de algumas mulheres assim, falando assim comigo, não, eu sirvo para dar prazer pro meu marido. Sim. Eu não tenho prazer, mas eu tenho que dar prazer pra ele. Já ouvi gente falando isso. Aí eu fico assim, gente, mas como assim? Você não sente prazer? Já ouvi gente falar que não pode falar não pro marido. Você me contou de recusar ter relação? Ah. Porque senão ele vai conseguir fazer no Luma, eu vou te falar, acho que 90%, você me fala aí dessa estatística. Mas é isso, se não tiver, né? ele vai acabar tendo outra na rua. É isso. É isso aí. Eu a gente ouve isso muito. Muita coisa. Não, você deve ouvir lá todo dia, né? É bem comum isso mesmo. Existe, é uma obrigação da mulher, né? Pois é, né? Acho que cada vez menos isso, né, Luz? Eu acho que antigamente era mais forte isso. Eu acho que era, Lu. Eu acho que a dependência da mulher... A minha família era, né, uma família católica, muito, você sabe, né? Já contei várias coisas aí pra você. Então era tudo... sou caçula de 2 mais velhos, então eu era aquela menininha que não podia nada, que tudo era proibido, não pode namorar, não pode nada, porque não sei o quê, porque tem que casar virgem, porque não sei o quê. E aí, você cresce achando que aquilo ali é aquilo, você tem que seguir aquilo ali que sua família tá falando, aí depois você descobre que não é aquilo, né? Chega uma hora que não dá também, né? Não, eu, como é que fala? Eu me rebelei. E quem não se rebela? Sim. Né? Porque eu falei, não, peraí, o negócio não é isso. Que eu comecei a namorar, a gente começa, né? Eu falei, pô, não é isso aí que minha mãe e meu pai estão me falando. E aposto que o seu pai sentou com os meninos pra falar sobre sexo. Com certeza. Com o Juninho e com o Léo, com certeza. Agora comigo não. Comigo era aquela coisa assim, a Romina não pode namorar, a Romina não sei o quê. Tanto que quando eu cheguei com o namorado, né? Que eu falei, estou namorando, nossa, vai namorar na sala. Em casa. Será que é medo de... Acho que deve ser medo de engravidar. Será? Gravidez, com certeza. Com certeza. Gente, mas se tem informação pra você não engravidar, mas não é todo mundo que tem a informação, né? Não é todo mundo que... às vezes sempre acha assim, não vai acontecer comigo. É, verdade. Sim. Pode acontecer. Sim. Mas hoje em dia não acontece isso. Inclusive médicas que trabalham comigo e tudo mais e que falam, não vou falar com isso com meu filho. Não vou falar isso com minha filha. Né? E eu acho tão natural, né? Você explicar e vivenciando cada etapa ali. E às vezes isso aí geram crenças limitantes. Que você não percebe. Que você tem aquilo ali, né? Sim. Que, então a mulher realmente tem que dar prazer para o homem. Por que eu acho isso? Se você parar para pensar, por que eu acho isso? E aí você vai reviver e você consegue desencadear a sua sexualidade. Porque cada uma tem uma forma de se relacionar com o sexo de forma diferente. Isso aí é fato. Né? Então, por exemplo, alguma mulher pode sentir realmente prazer se tivesse sentido desejada por um outro homem. Né? Alguma não, ela pode se sentir porque ela está dominando ali a situação e está percebendo que ele está fazendo alguma coisa por ela. Então, são mil coisas. Aí que eu acho que a psicanálise entra bem nisso, para você conseguir entender aquilo tudo que você já venceu e por que você quer. A psicanálise junguiana é muito isso. Você acessa o inconsciente para saber por que aquilo fez, o que aquilo vai te gerar para o futuro, né? E não só entender aquele trauma passado e acabou, não, eu passei por isso. Tá bom, passei. O que eu posso tirar de proveito disso para vivenciar a partir daqui? Sabe? Então, essas microvivências também que vão se acumulando ali e que acabam refletindo na sexualidade. Né? Por que eu acho que é o homem que tem que dar prazer? Por que eu acho que ele vai procurar uma outra na rua? Por que eu tenho essa insegurança de que ele vai procurar uma outra pessoa na rua se eu não estiver aqui disponível para ter relação sexual com ele? Mas isso são crenças limitantes. São crenças limitantes. É alguém que falou para essa mulher que o próprio marido. Ou então ela não pode pensar, né? Sim. Exatamente. Mas por que ela pensa isso? O que ela ouviu há um tempo atrás, entendeu? O que ela vivenciou, o que ela viu, ou sabe? Até alguma amiga pode falar, né? E aí olha, você não percebe aquilo, marido, sabe? Se você não tiver num processo de terapia, você não consegue entender por que você está vivenciando aquilo dessa forma, sabe? É muita coisa, é muito interessante, sabe? É muito, muito rico. Mas a questão da masturbação, eu acho que sim, é importante. Eu acho que não existe, não tem nada, nenhum trabalho que mostre que masturbação vicia. Isso aí não existe. Isso aí eu acho que é um artifício mesmo de controle de alguns, não pode. De alguns poderes, por exemplo, como o poder religioso, sabe? Para limitar isso. Mas não existe isso. Não. E é importante, sim. É um excelente método de autoconhecimento, de você perceber, de se conhecer
E vivenciar, né? Essa experiência. Claro. Saber onde você sente também o prazer, né? Então, acho que isso é muito importante. É muito importante. E vivenciar nas várias etapas da vida, né? Existe sexualidade para todas as etapas, como a gente estava falando. Desde que você nasce, você se relaciona de alguma forma com o mundo. Isso a gente pode considerar uma sexualidade. Né? Você está percebendo, captando, né, essas experiências. Uma determinada idade, a criança começa a entender que o órgão genital dá prazer, que é gostoso manipular, que você mexer ali é interessante. E ela não tem a ideia não tem a ideia de que aquilo está ligado ao sexo. Aquilo ali é simplesmente uma forma de prazer. Quando você vai e tolhe aquela criança daquilo, você está explicando para ela, olha, não é bom você ter prazer dessa forma. É errado. É algo errado, exatamente. É claro que você pode explicar para a criança, olha, vamos fazer assim, você não precisa fazer isso aqui no meio da rua. Né? Claro. Quando você estiver no seu quarto... quem vai ter a maturidade de falar isso, gente? Quem vai ter? Assim, uma pessoa normal, assim, eu, por exemplo. Eu não me lembro também das minhas meninas ficarem fazendo isso. Mas também não na minha frente, eu não vi. Às vezes via, assim, uma coisa, aí botava cheira com os pequenos. Sim, eu falei, que isso? Né? Isso. Mas assim, só também, não vi nada demais, nada além disso. Mas, você assustou, não? Você falou, que isso? Tipo... Não, normal, não. Mas isso é inconsciente, não existe culpa nisso, não. Eu também falaria. Mas então, assim... Tá fedida, vai tomar banho. Olha isso, gente, aí... Tá cheirando? Meu Deus. Então, exatamente, eu tô falando, nós não temos. Sim, é porque a gente foi educada dessa forma. Eu sempre falo com meus filhos, a Isabela às vezes reclama, eu sempre falo, eu dou o que eu recebo. Lógico, mas isso é a vida. A minha mãe me deu o que ela recebeu. Lógico. E a gente tenta também, né? Minha mãe com certeza conseguiu passar pra gente muito mais do que ela recebeu. Sim. E eu também tento passar para os meus filhos muito mais do que eu recebi. Lu, e depende assim muito do que a gente faz com o que a gente recebeu. Você entende? Sim. Não depende do que a gente está doando, do que a gente está fazendo. Isso aí é da vida. Né? Às vezes você faz uma cara até... Né, sem menor sem menor julgamento, e aí a criança interpretou dessa forma e leva. O que importa é o que a gente faz depois. Isso aí é a trajetória de cada um, né? Agora tem esse filme do Ney Matogrosso, maravilhoso, né? Ele teve um pai péssimo, ele teve um pai que era abusivo, batia nele. Olha o que ele fez com essa história. E ele fala isso. Tudo que eu construí na minha vida foi para mostrar ao meu pai que eu podia, que eu não era aquilo que ele estava me falando. Quer dizer, aquele pai ali que foi horrível para ele, gerou o que a gente tem até hoje, que ele é maravilhoso, né? E todas aquelas... Ele conseguiu transformar aquilo nisso. É a trajetória dele, né? Então, você pode ter uma mãe que não faça nada disso, mas você constrói de forma ruim. Isso aí, tira essa culpa. Não existe. Sabe que eu não tenho muita culpa, não. É isso aí, não tem. É a vida. Às vezes eu não me arrependo de nada, eu falo para meus filhos, né? Eu não me arrependo de nada, porque eu não nasci em construção. Sim, ninguém nasceu. Exatamente. A gente, por mais que a mãe fale alguma coisa, às vezes não acha certo. Sim. Minha mãe falou, não sei o que eu tenho que fazer assim. Não acho certo. Sim, então, é a vida. Fazer. A gente tem que ver o que vai acontecer. Mas, assim, existem essas coisas que pra gente atentar, né? Então, se a menina tá ali se mexendo, ou o menino, olha só, é bom fazer isso, né? Então, mas faz ali e tal, você não precisa fazer aqui na escola, no meio da escola, nada disso. Você tem o seu momento de fazer, mas ele entender que aquilo ali é um prazer lícito. Né? Que você tem o direito de sentir aquele prazer manipulando seu genital, né? Porque se é uma coisa que está sempre ali, não pode fazer isso, é errado, existe na tua cabeça lá dentro aquela coisa no futuro de, meu Deus, está errado, não posso fazer isso, não posso ter prazer dessa forma, não é uma coisa certa, né? Isso daí vai crescendo ao longo da vida, não é só nesse exemplo, né? E chega a faixa da adolescência, que tem todos aqueles hormônios, aí já começa a entender o que é o sexo de verdade, e aí tem toda a questão de responsabilidade, como você falou, né, de engravidar, de não engravidar, então é um outro medo que vem ali, então ter esse acesso a métodos anticoncepcionais é muito importante, e hoje em dia nessa fase está acontecendo uma coisa assim, que é a primeira vez que a gente tem isso na sexualidade, até no último simpósio que eu fui, foi o que mais se falou, é o conhecimento da sexualidade pela internet. Né? Os jovens, eles não estão se relacionando fisicamente, né? Então, tantos primeiros contatos e até posterior a isso é o contato à distância, né? Que a gente nunca teve isso na vida, né? Ninguém nunca conhece essa forma de vivenciar a sexualidade, e isso está sendo uma constante hoje em dia, uma forma de iniciação sexual à distância.
Então ele tá, eu acho que veio muito isso com a pandemia, né, que eles tinham de se relacionar à distância, e hoje em dia você pode ter um vibrador lá na China, com uma pessoa lá, e você tá manipulando aqui pela internet, e você faz o que você quer à distância, né, e vice-versa. Então é uma graça que tem. Pois é, mas eles estão vencendo dessa forma, estão conhecendo a sexualidade dessa forma, né? E estão achando bom, entendeu? Então a gente não tem muita resposta pra isso, de como vai ser isso. De como Cocum, né? Assistiu o filme Cocum na piscina? Não assisti Cocum. Não assistiu? Que isso? Não é da minha vida, na idade não. dela, não. Tem um negócio que cai da nossa época. Não é extraterrestre. Sim, aí na piscina lá... o pessoal tem relação, os velhos, né? Que tudo coroa já. Eu já ouvi falar desse filme, mas eu não sei. É maravilhoso. Não, tem que assistir, gente. Na piscina, isso eles aí. têm uma... Eles ganham energia. Eles ganham energia e fazem sexo por telepatia. Isso aí. Tem que assistir, eu tô até querendo assistir de novo. É muito bom, assim. É muito bom. Aí voltamos. Não é antigo, não, só é da nossa época. É muito antigo. É muito antigo. Acho que aqueles senhores lá que participaram já morreram. Porque eles já eram idosos. Já eram idosos. Era muito legal. Esse filme é bem legal mesmo. Muito bom. E aí é uma novidade, assim, que tá vindo aí pra gente, que a gente não sabe qual vai ser as consequências, de como isso vai desenvolver a partir de agora, né? Mas é uma realidade já. Com a tecnologia. Olha, cada dia eu escuto uma coisa diferente. Não vai faltar terapeuta. Não vai... É verdade. Vamos especializar em alguma coisa? Eu acho. Sério? Pode se especializar. E tem diagnóstico pra tudo, né? Cara, sim, mas vai faltar, porque o pessoal tá muito doido, né? Tem muita loucura aí. E a geração, né? Mas assim, eu não sei se isso é uma loucura ou é algum conceito que a gente tem anterior e que a gente não entende esse movimento dessa nova geração. Talvez seja uma tendência, não sei. E aí vai acabar também a população, porque não engravida dessa forma, né? Tem isso também, né? Então, não sei como é que vai ser, mas eu acho que a gente tem que olhar, assim, ter um cuidado de olhar de uma forma não patologizante, entendeu? Não é uma patologia, é uma tendência. Sim. E aí, como é que vai ser isso daqui pra frente? A gente não sabe. Mas quando for pra vida real, vão precisar de ajuda. Sim, às vezes não conseguem ter relação na vida real. Essa é uma questão. Entendi. Entendeu? Além de você ter aquela segurança de estar ali e não estar no contato físico, quando você chega, você não consegue ou sentir o prazer, ou não consegue desencadear uma relação na vida. Então, esse é um problema que está tendo. Algo que é bem, bem real, é exatamente isso. Não, isso acontece muito, por exemplo. O exemplo do esdrúxulo. Já assistiram. Já assistiram As Pérolas da Noite. Casamento Cegas. Já assistiram? Também não. Em vários países. Não, mas eu sei o que é. E aí eles são vários homens e várias mulheres, né? A casa das mulheres e a casa dos homens. Aí tem várias cabines, né? E você entra na cabine e você entra na cabine. Aí começa a falar, qual é seu nome, não sei o quê. Não pode falar nada que se você... Mas como é que é isso? Eles ficam vendados? Não, é uma cabine. Você não enxerga o outro. Você só escuta o outro. Então entendi. ali, eles se apaixonam ali, né? Virtualmente. Sim. Teoricamente é virtual, porque você não tá vendo a pessoa, então você não sabe se ela é gorda, se ela é magra, se ela é branca, se ela tem o cabelo louro, você não sabe nada da pessoa. A pessoa não pode dar nenhum indício de como ela é. Aí ela fala da profissão dela, né? Ele fala da profissão dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Aí começa a conversar e começa a achar um monte de coisa, né? E aí eles se apaixonam e aí o cara pede um casamento ali dentro da cabine mesmo. Depois de uns dias, tá? Você conversa com um, você conversa com outro, você conversa com um, você conversa com outro. Eu já ouvi que o casamento é real mesmo, né? É casamento oficial. Só que se apaixonam. Você não tá entendendo? Se apaixonam mesmo, que é uma coisa louca ali. Aí pede o casamento. Aí depois que ele pediu o casamento, lá dentro da cabine, ele se ajoelha na parede, pede casamento. Meu Deus, gente. A pessoa do outro lado aceita, aí eles se encontram. Aí tem um corredor, uma porta aqui e uma porta aqui. Porta da esperança. Aí abre, aí só mostra a silhueta deles, né? Aí a gente fica, ai meu Deus, o cara é não sei o quê, ai meu Deus, a mulher não sei o que, será que ela vai gostar? E fica naquela coisa. Menina, aí abre as portas, aí às vezes é constrangedor, porque a pessoa nitidamente, não é constrangedor. Meu Deus, que loucura. Alguns realmente se olham e bate aquele lance, se beijam, né? Se beijam ali, não sei o que, ficam conversando, ó, fica aquela coisa esquisitas, nervosos e tal, falam muito pouco e se afastam. E aí vão para uma lua de mel antes do casamento. Passam uma semana em alguma ilha paradisíaca ou cidade do México, né, Tulum, sei lá. Aí eles vão para esse resort, aí ficam lá e aí fica só eles dois, depois se encontram, todos os casais se formaram. E simplesmente uns que não conseguem transar de jeito nenhum,
e estavam apaixonados. Não consegue transar, não consegue ter, né, se conectar, não consegue nada. Por quê? Não consegue colocar a voz na pessoa. Ai, gente, que loucura. Aí eu tenho que fechar o olho. Fala mais. Se eu fechar o olho, ver se eu... Porque se eu abrir, não tem nada a ver. Né? Esquisito? Então. É uma comparação esdrúxula, mas é verdade, gente. As pessoas estão fazendo sexo, sei lá, pela internet, virtual. Quando se encontram, pode ser que não vão se conectar. Então, pela psicologia analítica, o que Jung diz é que você se apaixona por aquilo que você projeta de você no outro. Então, eu não estou vendo, por exemplo, eu estou aqui com a Lu. Eu não vejo exatamente o que a Lu é como essência. Eu projeto nela. Ela é uma pessoa empreendedora, ela é, enfim, qualquer coisa. E aí eu me apaixono por essa projeção que eu fiz de alguma coisa que existe em mim nela. Isso aí deixa isso claro. Quer dizer, eu não tô vendo a pessoa, né? Não tô olhando. Eu projetei várias coisas, né? Quando ele me falou, eu sou, sei lá, um dentista. Então eu projetei o que eu tenho dentro de mim, de imagem nele, e isso acontece não só quando você não vê a pessoa. Isso acontece num relacionamento mesmo. Conheci, primeiro date ali, eu tô projetando coisas nela, aí acabo casando, porque eu tô apaixonada, e aí durante a vida, no dia a dia, você vai vendo que não é. Aquilo ali era algo que eu projetei nele, né? Ou nela, no parceiro. Então, vamos lá. Vamos dia a dia para entender que não. Aí eu desconstruo aquela pessoa para entender, não, eu gosto dessa pessoa como ela é realmente. Ou não é nada disso, era aquilo que eu projetei. Então, esse é o exemplo clássico disso. Isso acontece muito, né? Isso acontece à distância, eu tô aqui tendo uma relação à distância, eu tô projetando alguma coisa que eu não tô... É mais difícil ainda de eu entender o que é projeção minha, o que não é, né? E na sexualidade isso acontece também. Né? Então você vê aquele cara bonitão, né, ali, ou aquela mulher toda sexual e tudo mais, e você projeta aquilo que você deseja nela, e que às vezes na realidade não é. É todo um trabalho de você aos poucos ir conhecendo aquela pessoa na coisa. Esse exemplo é muito legal, pelo que eles explicam pra gente, que a gente entende da psicologia analítica, né? E aí vai evoluindo, né? Chegou a adolescência, tem essas questões todas que a gente está falando, hoje em dia os conhecimentos, aí você tem um relacionamento mais sério, você acaba vivenciando alguma coisa e várias experiências durante a vida. E nesse momento, a gente sempre fala isso, que existe o desejo espontâneo, que geralmente na adolescente é 10, né? Você já acorda, né? Olhando, você já tem aquele desejo e tudo mais. E à medida que você tem um relacionamento mais duradouro, principalmente para a mulher, não ocorre esse desejo espontâneo. É mais o que a gente chama de desejo induzido, né? Que você precisa ter algum motivo para sentir aquele desejo. Então você precisa se permitir iniciar aquela relação para depois transcorrer. E às vezes durante o próprio ciclo, você se permitiu entrar ali, começa a ter relação, daqui a pouco você lembrou que você esqueceu a máquina ligada e aí aquele negócio... né? E não, peraí, aí você tem que entrar de novo ali para você conseguir entrar. Isso é perfeitamente normal. Então, é isso que a terapia traz também, né? Você entender que aquilo ali é algo fisiológico, daquele momento que você está vivendo, né? De uma relação de mais longo prazo e tudo mais. E aí chega a menopausa, né? Que aí a gente fala, pronto, agora acabou mesmo, porque não tem mais hormônio, Só que também não é isso, né? O que acontece é que geralmente na menopausa você já tem um relacionamento mais duradouro, então já tem essa questão. Tem essa fase da metanoia, que a gente está pensando numa nova fase de vida, então às vezes o sexo não está em prioridade, então você diminui um pouquinho, então é sempre multifatorial, né? Existem as crises de casamento, de relacionamento, ou um divórcio, você conhece uma nova pessoa, e aí é bom porque é aquela libido espontânea de novo, né? Não que eu recomende que todo mundo se separe e tenha vários casamentos, não, mas é porque... então é isso, vamos lá, a gente pega um novinho. A conquista também, né? A conquista, sim, essa questão da projeção, né? Porque quando assim, você conhece, você está projetando aquilo tudo. Muitos homens não entendem que ele tem que conquistar a esposa todo dia. Sim. E graças a Deus meu marido sabe fazer isso muito bem. Mas assim, mas muitos não entendem, né? Acha que você que tá ali, já entendeu? E que a mulher tá ali pra te dar prazer, sei lá. E aí tem que ter aquela obrigatoriedade, sei lá, às vezes a mulher não tá afim. Mas esse é o problema. Cabe a mulher a se impor também, ali naquele relacionamento, né? E essa coisa que você falou da conquista, realmente, isso tem que ser diariamente. Porque senão... E bilateral, tem que ser dos dois. Exatamente. Tem que ter esse interesse de ter essa conquista, tipo, marcar horário mesmo, né? A Fernanda falou isso, né? Marcar horário. Lembra que ela falou essa noite aqui é pra gente, né? Porque aí você tem filho, tem aquele monte de coisa, né? E tudo mais, criança pequena ou já criança adulta, alguma coisa, mas
esse horário é nosso. Então vamos começar. Se durante o transcorrer começar, aí você tem que ver, tem alguma coisa que né, que não tá bom, o que a gente pode fazer para melhorar, para encaixar e tudo mais. Para se conhecer e entender o que tá acontecendo. Então são várias fases. Mas tem sexo para todas as fases. Não tem. Porque é isso, a sexualidade é como você se relaciona com o mundo. Não é só a relação sexual propriamente dita, né? Não, eu quero saber o seguinte, eu não tive essa ajuda, aliás, você me ajudou nas minhas 2 meninas, né? Porque ambas falaram sobre relacionamento sexual, que elas estavam namorando já há um tempo, enfim, e aconteceu. E eu levei pra você, eu falei, já falei tudo lá em casa, agora tu termina aí, né? Mas assim, eu não soube ajudar, né? O que você... Como iniciar isso? Como você não soube ajudar? Você dialoga super bem com elas? Mais ou menos, mas eu não sou, por exemplo, a minha mais velha, ela fala, porque eu fui te contar, eu tenho um trauma quando eu fui te contar da minha primeira relação, e eu não soube conversar com ela sobre isso. A única coisa que eu falei pra ela assim, toda primeira vez é ruim, não esquenta a cabeça não. E ela tem, entendeu? Porque assim, eu não queria, ela é minha filha, né? É complicado você escutar um monte de coisa, eu ia falar... Entendeu? Eu devia ter dado o ombro pra ela, óbvio, escutado e tal, mas eu não soube lidar com isso. Mas você tem suas vivências, claro. Eu não soube lidar com isso, porque assim, como é que eu vou ficar imaginando a minha filha fazendo sexo, entendeu? Então ela quis me contar... Da mesma forma que ela não imagina você. Isso aí é algo que mas ela não queria me contar detalhes, porque todo mundo sabe o que a gente faz, mas eu não vou chegar pra minha filha e contar detalhes do meu... Ela queria me contar como foi, porque foi Essa semana eu tava assistindo com a Maria Alice, com a minha filha, né, uma cena do Fala Sério, Mãe. Em que ela tá contando pra mãe que teve relação. Gente, é maravilhosa a cena. A gente tava vendo ali, porque ela tenta manter ok também. E ela tava comendo, sabe? E ela fica, a Ingrid Guimarães, né? A mãe queria te contar e tal, não sei o que, papai. E aí ela mantém, como é que foi? Não, tudo bem, você tem que ir ao médico, não sei o que, mas você vê que ela tá nitidamente alterada e ela tentando manter aquela plenitude. Aí no final ela fala assim, eu não sei como é que seu pai vai reagir. Ela falou, mãe, já contei pra ele ontem. Aí ela perde as estribeiras. O que você contou pro seu pai? É maravilhoso. Eu vi, mas eu assisti. Mas com a Larissa Manoela esse? Não. É Larissa Manoela. Então foi esse filme que eu assisti, tava com a Clara. A Clara devia ter uns 8 ou 9 anos. Eu fui assistir com ela. Aí falou de sexo, alguma coisa de sexo lá no filme. Aí ela saiu do filme e me falou assim, mãe, o que é sexo? Tava eu, meu pai, minha mãe, eu falei sexo feminino e sexo masculino. Vamos no McDonald's, minha filha? Falei, ainda não vou te explicar. Pois isso é uma coisa da educação sexual, que antigamente a gente falava assim, né? Vai respondendo à medida que a criança vai perguntando. Exatamente. Mas isso não funciona mais. Não. Não, porque ela não vai perguntar pra você. Não. Ela vai perguntar pro Google e agora pro ChatGPT. E a escola tem também, né? Que a Clara me mostrou, que teve a aula sobre sexualidade. Importantíssimo. Que ela chegou falando, entendi como é que eu nasci. Eu falei, que bom, filha, você entendeu? Mas assim, a gente não espera mais, não tem como. Porque senão não vai te perguntar nunca. ChatGPT é muito mais fácil, não vai questionar, não vai fazer caras e bocas, entendeu? E simplesmente ela vai tirar as dúvidas ali. Então, se você não trouxer esse assunto à pauta, você realmente vai perder esse momento. Sim. Né? E é difícil mesmo. Assim, eu falo muito sobre sexualidade, tenho uma filha menina, né? Então a gente conversa muito abertamente sobre isso. Aí ela traz perguntas mesmo... Cabeludas. A cara dela, Perguntas ótimas, assim. E assim, você responder com naturalidade, né? Mas não é mais aquela coisa de você esperar a criança vir e perguntar, porque isso até protege a criança. Sim. Né? A gente sabe de abusos e tudo mais, e que às vezes acontece dentro de casa mesmo. E a criança saber que aquilo ali é um abuso, que tem que ter o respeito, né? O que é aquilo. Então, eu acho fundamental a educação nessa fase. Assim, mas esse filme é legal, se você não assistiu, assiste, porque essa cena é maravilhosa. Não, eu assisti, você falando é muito bom. Mas não tem como, né? Não tem receita pra isso, né? Assim, a única coisa que eu faço diferente eu tenho uma comunicação mais aberta com eles do que quando era com meus pais. Sim. Então, assim, a única coisa que eu penso assim, não vou fazer o que os meus pais faziam. E realmente eu não faço o que os meus pais faziam. Eu deixo a coisa bem à vontade mesmo, da gente bater papo, da gente conversar. Sim. E cada filho é um filho diferente, né? Eu tenho 2 filhos que são totalmente diferentes. Não vai ser igual. Ela fala naturalmente e ele já não. Ele é mais reservado, então tem que respeitar isso. Eu não quero essa obrigação, tipo assim, você tem que casar virgem, você não. Sim. Não. Eu quero uma coisa bem natural que não foi comigo. Então eu já vejo de uma outra maneira. Entendeu? Mas, de novo, eu acho que assim, o
o autoconhecimento é muito importante nisso. Né? Porque quando você mostrou isso para ela, essa coisa assim, provavelmente existe alguma coisa dentro de você que te limita sobre pensar nisso. E que você não tem acesso. Então, quanto mais você fala sobre a sexualidade, quanto mais você investiga, né, as tuas limitações internas, fica mais fácil de você trazer para os filhos e tudo mais. O terapeuta já botou que vai marcar a sessão, não? É duro, né? É difícil. Às vezes dá vontade de matar o terapeuta. Às vezes eu falo isso pro meu terapeuta. Eu saí da sessão, queria te matar. Mas depois eu pensei, não vou matar não. Até porque ele não mora aqui no Rio. Ia ser difícil, eu ia ter que viajar. E até ele. Até lá o sul pra matar e tal. Na véspera eu desmarco. Morreu minha tia. Sério. Ai, não, eu adoro. Eu só fiz 2 sessões. Eu faço e... 2 sessões? Ah, Maria. Mas assim, não é a sessão de 30 minutos, não. São 2 horas. Talvez isso que te deixou Ele é um cansada, terapeuta diferente, ele faz hipnose. Legal. Eu fiz 2 vezes hipnose. A hipnose faz você acessar esses conteúdos. Aí é muito, muito doloroso, né? Você chega e, não sei, eu tô... É porque assim, pela terapia junguiana, o que está no teu inconsciente é aquilo que você não quer ver. É aquela parte de você que a tua consciência viu que existe, mas que é feio. Então você joga lá para dentro. E o trabalho da terapia junguiana é você descobrir essas coisas que estão ali no inconsciente e aí você se deparar que você é assim é brabo, né? E você trazer aquilo para a consciência, tem que ficar dialogando com aquilo, não, mas não é possível, eu odeio isso, como é que eu sou isso? E aí você vai discutindo até você poder, né? É como você falou agora, né? Poxa, eu não queria trazer isso para ela, mas eu trouxe, está em você, se você trouxe, está em você, né? Então você tem que descobrir como é que você vai lidar com isso. São muitas questões, São muitas questões. Todo mundo, né? Todo mundo. E aí, como é que você vai fazer? Você vai esperar você ser perfeita para ter filho? Não, né? Você não vai conseguir. Você vai ter morrido e não teve. Então, é isso. E a gente lidou com essas limitações dos pais também. E estamos aqui, né? Seguindo a vida e vivendo. É isso. Tem aqui uma pergunta que eu posso fazer. Tem 2 perguntas aqui para finalizar. O que você diria para quem sente vergonha do próprio corpo? Conhecer o próprio corpo. É a única forma que tem. Né? Primeiro entender por que é essa vergonha, né? Que eu acho que aí de novo a terapia é fundamental. E uma das fases da terapia sexual é você botar um espelho na sua frente, você olhar e você dar nome à parte do teu corpo. Então, isso aqui é a tua vulva. Como é que você chama ela? Vamos dar um nome para ela? Que aí você chama essa parte do corpo para você conseguir ter contato com ela. Então, não tem outra forma. É conhecer. Sim. Primeiro, conhecer por que você não quer olhar para aquilo. Por que essa área é proibida para você de olhar, isso ajuda muito. E a outra é conhecer, olhar, se tocar, examinar. Às vezes os pacientes falam, eu não me examino porque não sei se eu vou achar alguma coisa na mama. Não precisa achar nada. Você tem que examinar, fazer o autoexame da mama para você conhecer a sua mama. Você tem que examinar a sua vulva para você conhecer a sua vulva, não é para achar nada que está errado. Então, se algum dia tiver alguma coisa diferente, você vai saber que está diferente. Né? Então, você conhecimento, é examinar para conhecer. Eu sou assim e a partir daí é o trabalho que a gente faz na sexualidade mesmo, né? De conhecer. Falar com a mulherada aí pra criar coragem, então, né? Espelho. Espelho. Botar o espelho na frente e olhar, eu sou assim, porque existe essa coisa da vulva perfeita, né? Hoje em dia está muito em voga, que é uma coisa que eu não gosto. Essa estética íntima tem muitas coisas, são boas, por exemplo, no ressecamento vaginal, você usar um laser e tudo mais, mas você querer colocar todas as vulvas iguais. Tem um quadro que é maravilhoso, depois eu vou mandar se vocês quiserem botar foto do quadro, que são várias vulvas. E uma é diferente da outra. Sim. Não existe, né? A gente tem o olho diferente um do outro, a vulva é diferente também, né? Então, tá tendo uma padronização da vulva que tem que ser com lábios pequenos, que não pode ser gordinho do lado, tirando pequenos lábios. Até no clitóris tem se feito plástica E o clitóris é uma área que a gente nem conhece tudo, a anatomia dele ainda, e o povo tá mexendo nisso, porque diz que melhora o prazer e tudo mais. E assim, cria uma padronização que não existe. A sua vulva é a sua vulva. Sim. Vamos olhar para a sua vulva, claro. Se você tem alguma coisa que tá te incomodando a nível de machucar e tudo mais, você pode até melhorar aquilo ali. Mas assim, você padronizar tem que ser, e vira uma vulva de púbere, né, da adolescente, que é aquela vulva sem pelo, sem dobrinhas, né, pequeno lábio pequeno, é uma coisa meio doida isso, mas é conhecer, é olhar. E eu tô falando da vulva porque eu acho que é o local que as pessoas têm mais resistência de olhar. Tem mais resistência. Agora, sexo depois dos filhos, porque tantos casais se afastam?
de novo, né, a sexualidade é multifatorial. Né? Então, tem uma questão hormonal no pós, quando você está amamentando, que você tem um ressecamento vaginal, você tem uma diminuição de libido por conta da prolactina que está alta, mas são coisas que você pode, né, adaptar. Você pode usar um creme vaginal para melhorar esse ressecamento e tudo mais. Mas tem cansaço daqueles, né? Você tá ali passando noites em claro, tendo que fazer um monte de coisa, a gente chama de libido, não é só uma libido sexual, a tua libido tá voltada para um outro fator, a você conseguir, né, dar conta daquele ser ali que você não conhece. Então é multifatorial, você tem cansaço, na hora que você, né, que você tem um tempinho, você tá dormindo, não tem outro jeito. Então muda a sexualidade. E é difícil às vezes do parceiro entender isso, né? Porque ele não está vivenciando do mesmo jeito que você, por mais que seja parceiro, que esteja ali junto, é você que está amamentando, é você que não consegue dormir, é você que não consegue tomar banho às vezes, né? Porque tem, e aí ainda tem a cobrança, às vezes tem que voltar a trabalhar e dar conta disso tudo. Então muda a vida como um todo, interfere também. Mas novamente tem como você descobrir um caminho para vivenciar aquilo, né? Quando você se dá conta de que é isso, talvez separar um momento, ter alguém para ficar com o bebê, e você ter tem uma rede de suporte. Uma rede de suporte e ter aquele momento ali, entender que você está passando por isso, acho que é fundamental. Mas eu acho que não é só uma questão hormonal, não. É uma questão da vida mesmo, multifatorial. É um momento complexo, né? E depois os filhos saem de casa? Fica só os dois. Você tá nessa fase. Então, pra você tá na lua de mel, né? Tô na lua de mel. Fazer propaganda não, gente. Eu não faço também. Não, eu tô com uma em casa, mas ela sai quinta e volta domingo às vezes. Tá de férias. Mas por isso que quinta-feira você tá saindo mais cedo, toda quinta. E sexta chegando atrasada. E sexta tá chegando só 1h da tarde. E é uma outra fase que você também vive de forma diferente. E também depende do relacionamento que você tem também. Do relacionamento, eu e ele, a gente fala sobre tudo, toda hora. A gente não fica num restaurante olhando pra cara do outro, mexendo no celular. A gente tem sempre assunto. Sempre. Por isso que eu voltei a trabalhar também, porque eu fiquei 2 anos em casa. E aí ele trazia as questões de trabalho, a gente conversava, passei a ajudar ele lá, eu falava, eu desci com o cachorro, dei banho no cachorro, arrumei meu quarto, isso, não dá. Né, arrumei gaveta, e o armário tava horrível, arrumei meu armário. Então, assim, é muito ruim. E como eu era muito nova, muita lenha pra queimar ainda, eu falei, quer saber, eu vou voltar a trabalhar, porque também é uma maneira de você trocar, né? Trocar a sua experiência. E talvez, voltando àquela história lá da metanoia, do entardecer da vida, talvez você esteja fazendo o que você sempre quis fazer. Eu acho que até a autoestima melhora também, mobiliza mesmo. E isso interfere no relacionamento. Aí eu fico em casa, aí a gente não trocava nem a roupa. Ficava de pijama lá, não sei o quê. Quando perto dele chegava, tomava um banho, trocava de roupa. Não recomendo. Não recomendo. Acho que todo mundo... E já falamos aqui várias vezes. Você sabe que eu senti isso quando eu tive filho? Do quê? Quando eu tive o primeiro filho, eu chegava assim, eu lembro quando eu voltei pro consultório, o dia que eu voltei, a sensação que eu tive de estar ali, de estar mexendo, eu adorava estar com meu filho, adorei a gestação, adorei o pós-parto, curti muito ficar em casa amamentando, adorava, mas eu senti muita falta de trabalhar. E é isso que você falou, né? Eu sentia também. Gente, meu marido não chegou ainda. Ele não estaria para chegar agora, entendeu? É aqueles momentos assim. Exatamente. Não, nem besteira, mas assim, gente, já era para ele estar aqui. Pô, eu tô tendo que agora arrumar aqui, trocar fralda, já era para ele estar aqui, trocando a fralda. Como é que você vai jogar com Exatamente. Jogava. Eu também fazia assim. Cara, o cara também trabalhou o dia todo, né? Sim. Eu jogava também, mas... Eu também fazia assim, mas pensando bem, né? Pensando bem. Gente, que loucura. Não, mas é isso. E aí eu me lembro da sensação de voltar a trabalhar, sabe? Eu estar ali no consultório de novo. Falei, meu Deus do céu, sou eu aqui, né? Claro, também tive vontade que eu levava, né? Você lembra disso, né? Eu levava eles para amamentar no consultório, então eu ficava numa salinha ali, então eu estava perto. Mas eu me senti falta disso também. Essa vivência, né? Acho que faz falta. Eu gosto bastante. Se arrumar, sair de casa. Nossa. Olha, sinceramente, ficar em casa. Eu recomendo. Voltei. E a gente já falou várias vezes aqui que você pode empreender. A Romina começou a empreender com R$200. Verdade. Tá, hoje em dia Sério? não precisa. Com R$200. Ela tinha R$200, foi numa feirinha lá no Minas, comprou umas pratas. Aí. Já contou e a gente sempre reforça aqui que você pode empreender. Sim. Tem a Lucy agora também, que tem uns produtos maravilhosos, você pode vender, pode ganhar dinheiro. Vamos dar umas oficinas aí de como montar a bijuteria, junto com a Lucy. É isso. Então é isso. Sai da cadeira, se mexe, porque... porque às vezes você escuta tanto que você não é capaz, que você não vai conseguir, por exemplo. A menopausa tem uma imagem limitante para a mulher.
Né? É como se, olha, agora você está na menopausa. A gente vai falar sobre isso na palestra. Me chocou muito uma vez que eu fui num simpósio e que o cara mostrou uma foto da Dona Benta, assim, sabe? E aí leu o que o Monteiro Lobato escreveu, que era uma senhora de 50 e poucos anos que ficava sentada fazendo tricô. A próxima cena dele na época tinha 50 anos, a Madonna. Sabe? Então, é outra realidade. Né? Então, mas ainda existe na cabeça da gente a Dona Benta. Né? Dos 50 e poucos anos que você entrou na menopausa. Então E muitas mulheres não conhecem o próprio corpo, não passaram por essa trajetória da sexualidade. Né? A gente estava falando antes aqui do filme Boa Sorte, Léo Grande. Gente, assim, é muito legal. É uma mulher já que está com em torno de 60, 70 anos, que nunca teve um orgasmo na vida e ficou viúva. E ela resolve que ela quer conhecer o que é o orgasmo, né? E ela contrata o Léo Grande, que é um garoto de programa, e tem vários encontros com ele. Então, vai mostrando a descoberta da sexualidade. Primeiro, ela se permitindo sentir, porque coisa que ela não se permitia. Ela não achava que ela tinha direito a vivenciar a sexualidade. Então vai mostrando ali exatamente toda a conversa deles, nem sexo. Eles estão sentados e começam a conversar sobre aquilo. O garoto também traz questões, que ele tinha umas questões dele, ela começa a descobrir as questões dele. E depois ela começa justamente essa questão do corpo. Né? A cena, acho que mais maravilhosa que tem do filme, ela de frente ao espelho, olhando para o corpo dela. É muito acadêmico, sabe? Assim, você vê aquilo ali, todo o trajeto, assim, muito interessante. Você se permitir mesmo isso. Vou assistir. Assistam. É isso. Quer deixar alguma mensagem naquela câmera ali para as pessoas, para as mulheres, para... Enfim, se você quer deixar alguma mensagem... É um assunto extenso, né? Eu acho que você poderia voltar pra gente falar mais. A gente pode até colocar lá para as pessoas colocarem perguntas para te perguntar, pra gente fazer, né? Pode. Eu acho que seria legal também. Pode, a gente virar lá também. É isso, gente. Acho que o maior recado que a gente podia deixar daqui é a gente se conhecer e se permitir, né? E com conhecimento mesmo, procurar. Sempre tem um caminho. Né? Isso aí. É isso. Obrigada, meninas. Mais uma, né? Obrigada, doutora. Obrigada. Vamos falar aqui, não esquece de acionar o sininho, se inscrever no canal. Isso. Quer mais, Vini? Deixar comentários, deixe seus comentários no próximo, que a gente traz a doutora de novo, não deixe seus comentários, suas perguntas, compartilha com os amigos, com as amigas, se gostou compartilha, se não gostou compartilha também, faz de raiva, vai assistir essa porcaria, que não é muito importante o nosso podcast. Né? A gente leva muita mensagem bacana. Muito. E mais uma vez agradecer a BB7, né? Acho que a gente tem que lembrar disso, que às vezes quem não assiste o início vai assistir o final, né? Agradecer a BB7, que se não fosse BB7, não estaríamos aqui. Isso. E todos os nossos parceiros que... E tem uma emergência tocando aí. E agradecer aos nossos parceiros que vão estar todos inscritos aqui embaixo, descritos aqui embaixo. Isso. No nosso... Como é que chama isso, Vini? Descrição. Descritos na descrição. É isso aí. É isso. Tá, obrigada, doutora. Obrigada a vocês, gente. Adorei. Mais um. Tchau, gente.